Cumprimento a todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Uma alegria estar aqui mais uma vez para compartilhar um pouco da palavra de Deus. Já tive o privilégio de falar a esta igreja em outros momentos e desta feita, pastor Ney, e eu cumprimento-o através da sua esposa aqui presente, convidou-me para estar trazendo a palavra. Estivemos juntos ontem, lá na Carolina do Norte, nesse evento que foi mencionado, e compartilhamos ali também a palavra do Senhor. E eu louvo a Deus pelo momento que esta igreja está vivendo. Confesso a vocês, me sinto muito feliz, porque sinto-me como parte dela. Não só pelo fato do Roberto ser meu irmão, Sindara, minha cunhada, mas também porque por longos anos tenho acompanhado o progresso desta igreja. E, meus amados, amanhã, eu e Barreto, que estava ministrando louvor, porque ele é o líder de louvor da nossa igreja. Eu já vi um monte de gente aí cercando ele e tal. Falei, não, meu filho, nem assim não, Ele veio aqui me acompanhando só. Nós, na verdade, temos a sede como essa aqui e 6 igrejas que fazem parte da sede espalhadas pela cidade de Juiz de Fora e também fora da nossa cidade. E o nosso objetivo foi exatamente conhecer um pouco mais das necessidades dos brasileiros aqui, porque são milhões de brasileiros que estão aqui, muitos deles perdidos sem Jesus e sem salvação. E o pastor Ney tem uma visão missionária muito interessante. Ontem nós estivemos conversando lá, inclusive com o pastor Ramon, que também faz parte desse projeto de expansão da obra do Senhor. Eu já fui executivo da minha convenção por 15 anos, presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, por 2 mandatos, mas decidi tomar posse na primeira igreja batista em Juiz de Fora, onde eu já estou há 20 anos. E naquela época era uma igreja muito diminuta, e Deus realizou ali um grande trabalho por causa da capacitação dos crentes. E eu escrevi um livro, Como Fazer a Sua Igreja Crescer. Eu pedi até, se fosse possível, colocar o link, porque esse livro está em áudio e também em PDF, para os que quiserem adquirir. Também pedi para colocar, para os que têm interesse, o meu Instagram. E um outro livro que eu tenho escrito é sobre finanças. Como sair da pobreza e tornar-se um milionário. E a maioria dos que vêm do Brasil para cá ou de outros países tem um grande desejo de melhorar de vida, não é verdade? E esse livro ajuda muitas pessoas a darem os primeiros passos. Mas um dos passos centrais para quem quer mudar de vida no que diz respeito ao aspecto financeiro se chama fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus está em primeiro lugar, amados. E eu quero iniciar minha palavra deste momento dizendo para você que nós somos 6 irmãos, 5 homens e uma menina, de comunidade da Baixada Fluminense. Roberto, deve ter bastante gente aqui de lá, né? Roberto não conheceu meu pai, porque meu pai faleceu com 42 anos de idade. Eu tinha 13 anos, Roberto ainda não tinha 1 ano de idade. E é interessante que a gente era muito pobre, mas pensa naquele pobre, como diz lá no estado do Rio, não é de marré, marré, marré. Era pobre de passar fome. Meu pai era alcoólatra, era um dependente do cigarro, da bebida, gastava tudo que tinha antes do fim do mês. Minha mãe uma lavadeira de roupas, passadeira. Criar 6 filhos, você imagina. Meu pai não era crente, porém, minha mãe uma crente exemplar, que vive até hoje com 98 anos de idade. Já levou muitas almas aos pés de Jesus. Pegava os filhos todos,
Morávamos a mais de 2 quilômetros da igreja e íamos a pé. E os mais velhos, não sei quantos já fizeram isso, levavam na cacunda os mais novos. Mas não perdia um culto. Chegou aí para a igreja com rostos roxos, porque meu pai queria impedi-la de ir. Chegou aí com a costela quebrada, mas nunca deixou de ser temente a Deus. E por mais pobre que fôssemos, na hora das ofertas, ela colocava um dinheirinho na mão de cada um. Vai entregar ao Senhor a tua oferta. E aí você imagina, nós aprendemos a ser fiéis a Deus, aprendemos a ser liberais com a obra do Senhor. Porque isto é aprendido. Se você não aprender, liberalidade é uma coisa que você aprende, ou você é liberal ou não é liberal, não tem jeito de ser meio liberal. E meus irmãos, o que Deus fez na nossa família, sem perspectiva alguma, Deus mudou a chave. Meu pai tinha 11 irmãos, os homens, 6 homens eram todos alcoólatras. Deus nos livrou de tudo isto e mudou a nossa história no que diz respeito à situação financeira da nossa família. Eu tenho 8 netos. Dos 8 netos, 6 são americanos, nasceram aqui. Porque tanto o Roberto quanto minha irmã, que mora em Nova York, vieram para cá. Depois veio minha filha, que mora em Tampa, veio outra filha. E é interessante como Deus faz as coisas. Minha filha, Fernanda, estudou no Kentucky, numa faculdade, e ela depois se tornou cidadã americana e foi contratada pela United. De tal maneira que vocês vejam como Deus é bom. Eu posso viajar para qualquer parte do mundo, até mesmo de primeira classe, sem pagar um centavo, porque Deus, Ele conhece o nosso futuro lá no passado. Lá no passado. Deus já conhece o teu futuro. Deus mudou a trajetória da nossa família. Deus mudou a nossa história. E eu creio que isso tem tudo a ver com a nossa fidelidade e liberalidade para com a obra do Senhor. Nós temos muitos financiadores do diabo no mundo, dos projetos de Satanás. No último carnaval foi dito em alto e bom som que o carnaval é uma festa dos demônios. Quantos financiadores? Mas nós somos financiadores do reino de Deus na terra. Quando você entrega uma oferta no altar, quando você é leal nos dízimos ao Senhor, você não tem dimensão do que acontece no mundo espiritual. Porque dinheiro é um assunto espiritual. Por isso a maioria tem dificuldade com dinheiro. Dinheiro causa divórcio. Dinheiro causa pancadaria dentro de casa. Problemas sérios. E na igreja, você já deve ter ouvido, porque pelo menos no Brasil, está cheio de gente condenando aqueles que entregam seus dízimos e ofertas na igreja. Estão sempre acusando os pastores. Você vai sustentar. Isso é voz do diabo, sabe para quê? Parar a marcha da igreja. Porque sem dinheiro nós não fazemos nada. Como é que eu estaria aqui sem dinheiro? Então eu quero, depois desta introdução, conversar com você sobre algumas passagens bíblicas. Se você puder acompanhar na sua Bíblia, eu vou usar o primeiro texto de Gênesis 14. Porque a origem de tudo isso está lá em Gênesis 14.
da liberalidade, da fidelidade a Deus. A gente contribui, não é porque Deus precisa, não. Nós precisamos. Nós precisamos demonstrar despreendimento das coisas deste mundo. E Deus não fica devendo nada para ninguém. Ele dá 10 vezes mais. Quando a gente é liberal, na nossa igreja, por exemplo, nós trabalhamos com pessoas em situação de rua, idosos e crianças em situação de vulnerabilidade, cestas básicas, e eu sei que essa igreja tem um projeto social maravilhoso para atender pessoas carentes, necessitadas. Nós tiramos pessoas das drogas. Você pode ter dimensão do que acontece no mundo espiritual quando você participa de um trabalho em que pessoas são tiradas da fome, da miséria, das drogas, do mundo do crime, da promiscuidade. Mas Deus é fiel para retribuir a cada um segundo a liberalidade do seu coração. Amém ou não, amados? Então aí em Gênesis 14, aquela história que eu acredito que você como crente já conhece, já deve ter ouvido muitas mensagens a este respeito. Quando Ló e Abraão se separam, Ló vai para Sodoma e lá ele é preso. E aqui no verso 5 vai dizer assim: no 14º ano de Quedorlaomer. Se tiver uma mulher grávida aí, um bom nome para o filho, olha bem. Quedorlaomer. E os reis que a ele tinham se aliado, derrotaram os refaíns, se juntaram e começaram a conquistar. Para a gente encurtar um pouco a história, dominaram Ló e toda a região de Sodoma. Verso 14. Abraão tomou conhecimento disso porque Ló era seu sobrinho. Aí o verso 14 vai dizer assim: quando Abraão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados. Abraão já tinha um exército, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Versículo 16. Recuperou todos os bens, trouxe de volta seu parente Ló, com tudo que possuía, com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Então Abraão conseguiu reconquistar tudo que tinha sido levado do seu sobrinho Ló. Verso 17 vai dizer assim: voltando Abraão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Safé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Olha que coisa interessante. Por isso eu dei como tema essa mensagem o fator Melquisedeque. Melquisedeque é um personagem enigmático na Bíblia. Agora vejam que coisa interessante. Melquisedeque era o quê? Rei, e era sacerdote do Deus Altíssimo, e trouxe pão e vinho. Naquele contexto, não era admissível que alguém fosse rei e sacerdote. Ou era rei ou era sacerdote. Nunca os dois. Mas na frente, eu vou detalhar isto para vocês, porque vamos abrir daqui a pouco em um outro texto bíblico. E diz que abençoou Abraão. Então Melquisedeque abençoou Abraão.
Abraão era aquele que tinha a promessa de bênção, como está lá em Gênesis capítulo 12. Eu vou te abençoar, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. A bênção já estava sobre Abraão. E Abraão era o maior do que todos que você pode imaginar na Bíblia. Maior do que Moisés, maior do que Davi, maior do que os profetas. Abraão é, inclusive até os dias de hoje, o grande líder das maiores religiões do mundo. E diz que Melquisedeque abençoou Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão deu o dízimo de tudo. Naquela época era comum quem conquistava outros tomar os despojos. E Abraão, daqueles despojos, ele dá o dízimo de tudo. Eu pergunto para você, de onde Abraão tirou essa ideia de dízimo? Passa na tua cabeça? Não tinha lei. Abraão é antes da lei. Porque alguns vão dizer, inclusive, o dízimo é da lei. Não, Abraão é antes da lei. A lei vem com Moisés. E Moisés está lá em Êxodo. Nós estamos ainda em Gênesis. O fato é que povos pagãos já tinham a prática dos dízimos para os seus cultos, para os seus deuses. E Abraão conhecia muito bem aquela cultura. E voluntariamente ele diz: eu vou dar o dízimo de tudo ao Senhor. Esse negócio começou com Abraão. Começou antes da lei. E é interessante que Jacó vai fazer o mesmo, Isaac vai fazer o mesmo, e vão dizer assim: se o Senhor for comigo, se o Senhor me abençoar, eu darei o dízimo de tudo. Agora eu te pergunto, tem pessoa mais abençoada do que você aqui nesta manhã? Tem pessoa mais abençoada do que você? Neste Brasil inteiro, neste Estados Unidos inteiro, neste mundo inteiro. Quantas pessoas estão indo para o inferno? Mas um dia Deus olhou para você. Ele viu você. Não sei onde ele te viu. Mas alguns ele tirou das drogas, ele tirou do mundo do crime, ele tirou da promiscuidade, ele tirou da sarjeta, ele tirou da indiferença religiosa. Ele viu você e disse para você: segue-me, e você o seguiu. Não tem ninguém mais abençoado do que você. E quando a gente reconhece isto, não tem outra coisa a fazer senão o que o nosso pai Abraão fez. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Como gratidão, como reconhecimento, como alguém que de fato queria participar do projeto de Deus. Igreja é projeto de Deus na face da terra, amém, amados? Igreja é projeto de Deus. Para curar, para salvar, para restaurar, para libertar. Eu quero fazer parte desse projeto com tudo que sou e tudo que tenho. E você deve querer o mesmo. É interessante, olha o verso 21. O rei de Sodoma disse a Abraão: dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Eita, já pensou? O rei de Sodoma disse: não, eu quero só as pessoas que você conseguiu resgatar. Pode ficar com os despojos, fica com tudo. O que a gente faria, hein? Opa, Deus está falando, hein? Deus está me abençoando, hein? Mas a resposta de Abraão foi essa aqui, ó. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma:
de mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada do que pertence a você, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer: eu enriqueci Abraão. Coisa maravilhosa. Eu não quero nada de você. Deus é o meu provedor, Abraão estava dizendo. Deus vai ter o meio dele para me enriquecer. Quando a gente é fiel, amados, Deus surpreende a gente. Deus surpreende a gente. Eu contei para você a minha história de família. Quando eu estou viajando num avião de primeira classe, eu digo assim: como humanamente falando eu conseguiria isto? Como? Jamais. Porque se eu tiver que pagar, eu não vou viajar nunca. Não tem condição, é caro demais. Mas Deus surpreende a gente. Aqui, jovens, vocês que estão aí, Deus vai levar vocês a lugares inimagináveis. Porque Ele conhece o nosso futuro. Nós não conhecemos, mas Ele conhece o nosso futuro. O que nós precisamos fazer é crer incondicionalmente nele. A obra do Senhor não pode parar. A obra, ela tem que avançar. Agora eu quero que você abra lá em Hebreus, porque nós falamos do Velho Testamento. E aí qualquer um pode dizer: ah, pastor, isso está no Velho Testamento. Então nós vamos lá para Hebreus, capítulo 7. Essa carta aos Hebreus, nós não sabemos muito claramente quem escreveu, mas possivelmente tenha sido Paulo. E ele escreveu para aqueles judeus que estavam sendo perseguidos e eles já estavam meio duvidosos quanto à fé em Jesus Cristo. E o escritor sagrado, então, ele escreve essa carta. E no capítulo 7 ele diz assim: este Melquisedeque, rei de Salém. É importante, inclusive, você prestar atenção neste detalhe: rei de Salém. Salém era como a miniatura de Jerusalém. Jerusalém que viria a ser grande. Naquele contexto, era ainda uma cidade pequena e recebia o nome de Salém, que posteriormente veio a se chamar Jerusalém. Da mesma maneira que Melquisedeque é uma extensão da abreviatura Meler, que no hebraico que significa rei. Meler, rei, Salém, Jerusalém. Tem tudo a ver com o que daqui a pouco vou falar para você. Este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Paulo está reafirmando toda aquela história. Que saiu ao encontro de Abraão quando este regressava da derrota dos reis e o abençoou. Melquisedeque abençoou Abraão, ao qual Abraão ofereceu o dízimo de todos os despojos. É, conforme o nome indica, primeiramente rei de justiça e depois rei de Salém, isto é, rei da paz. Eu pergunto para vocês, quando Melquisedeque vem como rei, como sacerdote, abençoa Abraão, e se você prestou atenção, ele leva o que para Abraão? Pão e vinho. Por que é que quando nós celebramos a ceia, nós celebramos com pão e vinho? Porque Melquisedeque é uma figura do próprio Senhor Jesus Cristo.
Rei dos reis, príncipe da paz, rei de justiça, sacerdócio eterno. Nós estamos aqui, ele está intercedendo por nós diante do trono de Deus. E o escritor aos Hebreus está reafirmando isto. Por isto que Melquisedeque abençoou Abraão. Quem seria maior do que Abraão? Só Jesus. Quem é que nos abençoa, tendo nos comprado com seu precioso sangue, para nos dar paz eterna e certeza de uma vida eterna com Ele? A bênção do Senhor está sobre a tua vida. E é por esta razão que a gente tem que ser gratos a Ele. E a maneira que temos não é trazendo cordeiro aqui para sacrificar, novilho. Os recursos hoje representam os animais que eles doavam. O texto continua e diz: sem pai, verso 3, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem pai, sem mãe, sem genealogia. A sua vida não tem começo, não tem fim. Jesus é o Cordeiro de Deus imolado antes da fundação do mundo. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, é o fim. Ele é o primeiro, ele é o último. Sem genealogia, a sua vida não tem começo nem fim, comparável sob todos os pontos ao Filho de Deus. Permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande é aquele a quem até o patriarca Abraão entregou os dízimos, os seus mais ricos espólios. Os filhos de Levi, os levitas, não é? Revestidos do sacerdócio, na qualidade de filhos de Abraão, têm por missão receber o dízimo legal do povo, isto é, de seus irmãos. Naquele caso, porém, foi um estrangeiro que recebeu os dízimos de Abraão, símbolo de Melquisedeque, e abençoou o detentor das promessas. Agora, prestem bem atenção nesses dois próximos versículos, 7 e 8. Ora, é indiscutível. É o inferior que recebe a bênção do que é superior. Geralmente, o inferior é o que recebe a bênção do superior. Mas Abraão era superior e foi abençoado. Demais aqui, os levitas que recebem dízimos são mortais. Lá, porém, se trata de alguém do qual é atestado que vive. O que esse texto quer dizer para nós? O que o texto está nos dizendo é que aqui quem recebe os dízimos são pessoas mortais. Os diáconos, os recepcionistas que vêm aqui, ou você vem entregar o seu dízimo, a sua oferta. Aqui são pessoas mortais. Ali, uma referência a Jesus. É aquele que vive para sempre. Você entrega aqui, mas quem recebe é Jesus. Ele vê o teu coração. Deus abençoa quem é abençoador. E quando nós entendemos isto, as bênçãos do Senhor, elas se multiplicam nas nossas vidas. Você pode ter certeza disto. Melquisedeque vai ser mencionado também lá no Salmo 110, o verso 4. No Salmo 110, o verso 4, é feita uma menção a Melquisedeque. Mas eu quero ler ainda um texto com vocês, que está aqui em Gálatas. Eu não sei se eu passei certo para quem está projetando. Acompanhe comigo Gálatas 6, irmãos.
Gálatas 6, que coisa maravilhosa de Paulo. Porque não precisa de ser usada a palavra dízimo, não. Mas a Bíblia é tão clara quanto a contribuição, quanto a liberalidade. Porque quem precisa somos nós. Deus não precisa do meu dinheiro, mas eu preciso ser fiel a Ele. Preciso ser grato a Ele, amados. Eu não quero saber se é do Novo Testamento, se é do Velho Testamento, ou se nem está na Bíblia. Mas quando eu olho o que Deus fez e faz na minha vida, não tem outra maneira de eu agradecer a Ele, fazendo o meu máximo, fazendo o meu máximo. E o apóstolo Paulo vai dizer aqui, em Gálatas 6:6, olha bem, mas aquele que está sendo instruído na palavra, vocês estão sendo instruídos na palavra, aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas àquele que o instrui. Aquele que está sendo instruído na palavra, Paulo está dizendo, faça com que aquele ou aquela que te instrui seja participante de tudo de bom que você tem. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. E está falando de recursos financeiros. Dinheiro, então, é uma semente que você semeia. E toda semente semeada, ela vai brotar. Ela vai dar muito fruto. É isso que Paulo está dizendo aqui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, que semeia só para si, para a sua própria carne, aquele que semeia para a sua própria carne, colherá corrupção. Corrupção aqui é no sentido de que você vai colher aquilo que perece, coisas que perecem. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de ser abençoadores. Lá na nossa igreja, nós estamos fazendo uma construção muito grande e custa alguns milhões. E eu tenho dito na igreja, se você não participar, Deus vai levantar outros. Então você perde a bênção. E nós temos uma igreja na roça, muito pequena, com umas 30 pessoas. Foi uma pessoa da Suíça, não sei como, foi lá e visitou. E o pastor que está à frente lá, que inclusive é irmão do pastor Barreto, ele falou do desafio da nossa igreja. Aquela irmã sentiu no coração, deu 14 mil reais de oferta. E aí a glória vai ser maior ainda. Ela ficou inconformada, no outro domingo voltou e deu mais 15 mil. Eu nem conheço a pessoa, ninguém a conhece ali, mas Deus sabe, Deus é provedor e mandou ela lá, porque ela sabe que a obra é do Senhor, Deus sabe que a obra é dele e que nós estamos envolvidos num projeto dele. E ele levanta pessoas que sustentam a sua obra. Então você não pode perder a oportunidade de ser bênção nas mãos de Deus. Olha, continuando esse texto aqui, o que Paulo continua dizendo? Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Façamos bem a todos. Não nos cansemos de fazer o bem. Tem gente que se cansa, né? Está ajudando, vou parar com esse negócio, porque a pessoa nem é grata, e eu não concordo muito com isso. Não se canse não, faça o bem, porque é você que vai colher os frutos. Você sabe por que muitas pessoas às vezes não contribuem com a obra do Senhor? Lá em Mateus 23, o Senhor Jesus vai dizer assim: vocês dão os dízimos, mas omitem o mais importante da lei, a prática da justiça, da misericórdia.
E muitas pessoas pegam esse texto para dizer que ele não tem nada a ver com dízimo, tem tudo a ver. Porque não precisa de muita coisa, basta conhecer um pouquinho de português. Jesus diz: deveis fazer estas coisas. No nosso português, quando você usa esse pronome esta, é o que está perto. Esta Bíblia. Se fosse aquela Bíblia, seria essa Bíblia. Jesus diz: deveis fazer estas coisas, contribuir, entregar os dízimos, sem omitir aquelas, o que está longe, a justiça, a misericórdia, a fé. Às vezes, muitos de nós deixam de ser fiel a Deus porque a gente não conhece a Deus de verdade. E se eu perguntasse para você, quem é Deus para você, amado? Alguns, às vezes, pensam que o Deus que nós servimos é como o Deus de outras seitas, não é, que está em algum lugar, e a gente faz aqui para mexer a mão dele, né, para ele ter bênção. Amados, Deus, Ele está aqui, olha onde nós estamos. Se você pensa em Deus que está em algum planeta, em algum lugar, não é Deus. Não é Deus. Deus não está em algum lugar, Deus é. O apóstolo Paulo diz assim: nele nós existimos, nele nós nos movemos, nele nós vivemos. É nele que você está aqui com saúde, é ele que te dá a graça, a oportunidade. Se você perder um pouquinho da bênção de Deus, você não será nada. Eu visito pessoas que às vezes estão na UTI e elas podem ter recurso e dizem: eu daria tudo para eu voltar, pastor, e se eu voltar eu vou dedicar o meu melhor. Mas às vezes a oportunidade já passou. A oportunidade é hoje, é agora. Deus te permitiu vir para cá, para você ser bênção nas mãos dele, bênção para sustentar a obra dele. Essa obra é dele, digam o que disser, essa obra é dele, é uma obra que nasceu no coração dele no céu. Ele trouxe para a terra, ele me chamou, ele chamou você para fazer parte dela, para sustentar essa obra e para conquistar as almas que ainda não estão aqui. É nele que nós vivemos, é nele que nós nos movemos, é nele que nós existimos. E Abraão sabia disso. Deixou tudo para trás, para seguir esse Deus maravilhoso, que disse para ele: eu vou fazer de ti uma bênção para todas as nações. E nós fomos alvos da bênção do Senhor, através de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre. Eu gostaria de orar, mesmo vocês assentados, eu gostaria de orar por vocês nesta hora, para que Deus dê prosperidade para vocês, para que a casa dele seja próspera, para que essa igreja possa levar essa palavra a tantos milhares de brasileiros e de tantas outras raças que estão aqui perdidos e sem salvação. Deus eterno, Pai bendito, louvado seja o teu santo nome. Obrigado pela oportunidade desta hora de estar na tua casa para proclamar as tuas palavras. Que essas palavras que aqui foram transmitidas possam penetrar em cada coração. Que haja de fato, ó Deus, um mover do teu Espírito em cada vida. E que cada pessoa que aqui está possa sentir prazer, alegria de sustentar esta obra, de fazer parte deste projeto. E se houver alguém aqui que ainda não se rendeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que possa fazê-lo nesta hora, na certeza de que a bênção maior para as nossas vidas é a convicção de que o Senhor nos salvou para uma vida eterna com Ele, onde não haverá choro, não haverá doença, não haverá lamentações, porque o Senhor Jesus já pagou o preço por todos os nossos pecados. E que o Senhor abra as nossas mentes e corações
para entendermos que somos nós os mais beneficiados quando nós financiamos o projeto do Senhor na face da terra. Faça chover chuvas de bênção sobre cada vida, cada jovem, cada senhora, cada homem. Faça chover chuvas de bênção sobre as famílias aqui representadas. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glorifica o nome do Senhor, aleluia.